A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, seja você muito bem-vindo à nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical, você que é professor, aluno, você que está aprendendo para ensinar e você que está aqui para aprender porque não tem uma escola dominical na sua igreja. Aqui nós temos aula toda semana, o material é da editora Betel Dominical, que todo ano ela tem 3 trimestres, né? Perdão, 4 trimestres com 3 meses de assunto. Esse aqui é o trimestre de número 4, que nós chamamos o quarto trimestre. Vamos falar de personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Já tivemos a aula 1, falando sobre Jetro, tivemos a lição de número 2, falando sobre Josué, e veja que é na sequência. Moisés na primeira aula, Moisés na segunda aula, e nós vamos ter Caleb. Mesmo que a história apresentada aqui não seja diretamente toda a lição, podemos dizer assim, ligada a Moisés, mas a lição vai permear de Caleb por causa de quê? Caleb foi um dos 2 espias, Caleb era o que batalhava com Josué, Caleb era aquele que disse, estamos juntos, vamos servir, e esse Caleb foi justamente que deu a Josué dizendo, estou contigo. E na hora de conquistar a terra prometida, a porção que era dele, ele disse, eu quero tua autorização. Ele aceitou a liderança de Josué. É só para a gente entender todo o contexto, e aqui a gente vai para a aula e vamos caminhar, ministrar sobre esse personagem. Seja muito, mas muito bem-vindo, curta, comente e compartilhe. Eu espero que hoje a nossa aula não trave, porque eu estou com uma novidade ali, uma bênção. Então vamos ver se vai ser bênção até terminar a aula. Aí eu conto para vocês, tá bom? Vamos lá? Pegue sua revista, pegue o seu material. A lição é a lição de número 3. O personagem aqui é Caleb, certo? E o título certo é Caleb, Perseverança na Fé rumo à Terra Prometida. Lição de número 3, que será aplicada na sua igreja no dia 19 de outubro. Então, nós vamos juntos nessa caminhada. Antes de nós adentrarmos na nossa lição, eu quero apresentar mais uma vez esse material que está aqui do lado, para a gente não ter que parar no meio da aula. A gente vai direto. Está aqui o devocional, agora com esse celular que eu estou gravando com ele, pedindo a Deus que ele não trave, que ele seja tudo ok, que ele seja bênção. Ele vai ser bênção em nome de Jesus. Eu vou disponibilizar o PDF para você na descrição aqui do vídeo. Eu vou deixar aqui no Google Drive. Aí você clica lá, baixa. É uma amostra. Eu não vou falar muito sobre ele. Eu quero que você baixe esse PDF. Está aqui a primeira lição, ou a primeira mulher. Não a primeira. Escolhemos uma mulher aleatória. Não tão aleatória assim, né? É que às vezes a gente vai achando que é aleatório, mas explicar para vocês. Nós escolhemos disponibilizar para você Uda. Por que Uda e não uma personagem mais conhecida? Justamente porque o devocional vai tratar sobre isso, sobre mulheres que não são tão conhecidas assim. Tem mulheres conhecidas como Eva? Tem. Sara? Tem. Rebeca? Tem. Mas tem, por exemplo, Lloyd, nós temos Priscila, nós temos Uda, nós vamos ter quem lá? Como o nome? Herodias, a viuvinha que deu. Então, não é somente mulheres conhecidas, mulheres que têm sua participação na história, porém, Priscila, não posso, Priscila já falei, né? Tem outra também que eu gosto dela, que a pessoa pouco fala, Joana, sim, patrocinadora ali, Joana. Então tem essas mulheres. Então eu vou deixar Uda para você. Tá aí, baixe, leia o primeiro, essa mulher, ela não é a primeira, mas leia essa mulher. Tá aqui o devocional. Ali, ó, a nossa mesa ali tá, irmãos, uma bênção. Tá ali, ó. Tem quatro para a gente confeccionar. Tem mais post-it,
com esse título. Nós temos bloquinho de nota com essa capa, com esse título, e temos um caderno devocional. Esse aqui é o devocional e tem o caderno que vai sair semana que vem, porque terça-feira chega o nosso maquinário Querendo Deus, tá? Então você, mulher, tem uma irmã aí de Goiás, Tatiane, eu não vou lembrar o sobrenome dela. Tati, me perdoe, porque eu não vou lembrar o seu sobrenome. Irmão, só ela comprou 6 e quer fazer uma quantia de 10, que é para implantar dentro da igreja dela. Sentar com as mulheres da igreja dela, reunir as mulheres para fazer esse devocional. Olha que visão, é impulsionar outras mulheres a aprender sobre mulheres, instruída por mulheres. Então, parabéns aí para a Tati pela iniciativa de já tem 6 devocionais garantidos. A gente vai chegar aí numa quantidade de 10 para a igreja dela, e se você também quer em grande quantidade, faça isso. Um aviso e a gente entra direto na aula, que eu sei que vocês vieram aqui para assistir a aula. Gente, eu troquei de celular, né? Tá aqui o outro celular, e eu fiz uma besteirinha boba, mas fiz e causou um pouquinho de problema para mim. Em vez de eu pegar o meu WhatsApp e fazer o backup do WhatsApp e depois transferir ele para o meu celular novo, o que eu fiz? Eu simplesmente transferi o WhatsApp e eu apaguei. E não teve backup. Então eu perdi todos os meus contatos que não estava salvo na minha lista. Então, se você mandou mensagem para mim perguntando quanto era o preço do valor do devocional, como que paga, como é que envia, manda para mim de novo, por favor. Por favor, manda para mim de novo. Eu vou deixar o número aqui para você ver. É o 011, que eu sou de São Paulo, 99390 1678. Vou deixar também fixado aqui na barra no primeiro comentário. Quando você entrar, vai estar lá. Manda mensagem para mim que eu te explico. Perdão, você que me mandou mensagem e eu não salvei o seu contato, eu acabei perdendo, tá bom? Então manda para mim que aí a gente conversa. Bora para a nossa aula, que Caleb é um exemplo para mim e para você. A lição começa com o nosso textuário, livro de Números, capítulo de número 14, versículo de número 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Gente, é Caleb. Eu não lembro, de verdade eu não vou lembrar se a Rose colocou a filha de Caleb. Mas a filha de Caleb, ela pede poços ao seu pai. Boa, gente, como é que é o nome? A Rose estava falando dela para mim, quando eu falei para ela que ia falar sobre Caleb hoje, da aula. Ela falou, marido, você sabia que a filha de Caleb pede para ele poços? Porque a terra que ela deu para o esposo dela, né? Era uma terra que não era produtiva e ele não teve coragem de pedir para Caleb. Aí a filha vai lá e toma, pai, nos dá poços. Eita, mais uma mulher. A Rose viu isso aí, gente. Eu não sei não, hein? Essa mulher aí ela veio com elas mesmo, né? Ela veio. Então tá aí, ó. Ele está dizendo que vai dar terra para Caleb. E a gente vai aprender um pouco mais. Eu sei que você já ouviu sobre Caleb, você já escutou sobre Caleb, talvez até já deu aula sobre Caleb, mas nunca é muito saber mais sobre um personagem. Aplicação, verdade aplicada. A perseverança nos leva a seguir em frente e atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Se eu pudesse resumir a história de Caleb, eu diria para você o seguinte: Caleb é daquela pessoa que não importa o tempo, ele continua sendo fiel para esperar o que é dele. Ponto. Objetivos: conhecer o relato bíblico sobre Caleb. Vamos conhecer aqui uma visão geral sobre quem é Caleb, seu nome, sua origem, como foi com Josué, né? E depois a gente vem aprendendo com a vida de Caleb. Segundo objetivo, ressaltar a importância de ter
bom ânimo diante de situações adversas. Sim, vamos aprender preciso, né? E terceiro objetivo, reconhecer a importância de crer na promessa de Deus. Até onde você acredita na promessa de Deus? Até 1 ano, 2 anos? Que tal 40 anos? Esperando a bênção de Deus, perseverando nela. Eita, professor, aí você apertou sem abraçar? Pois é, Caleb esperou. Caleb, será que os Salmos... Eu sei que não foi escrito por causa de Caleb, né? É só um trocadilho, um papo, uma conversa. Mas o Salmo pode ter sido escrito para Caleb. Esperei com paciência no Senhor. Ah, mano, esperou. Mas esperou mesmo, né? Mas vamos lá aprender um pouco mais. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14, o versículo 7, 8 e 9 e 10. Depois, corrente. É uma leitura corrente, do 7 ao 11. Escrito está: de idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu servo. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para guerrear e para sair e para entrar. Quarenta e 5 anos o homem está dizendo: olha, Moisés prometeu para mim, eu era um garotão, 40. Hoje eu já estou um garoto mais novo, um garoto mais maduro, mas continuo com o mesmo vigor, 85 anos. Ele está dizendo: eu estou do mesmo jeito, estou forte para entrar e para sair, estou forte para guerrear. Ele continuou sendo fiel, só dizendo: Josué, faz 45 anos e eu não pedi nada. Porque Deus disse que vai ser meu, só que agora chegou o tempo, Josué. Irmão, e a história de Caleb, ela é top, por quê? Ele diz bem assim: olha, eu já lutei as lutas de Israel, eu já lutei as lutas de Josué, eu já lutei as lutas de Moisés. Agora eu já estou com 85 anos, eu preciso de que tu me dê soldados e entre numa terra e dê ela para mim, porque eu não aguento lutar mais. Eu já fiz demais por esse líder. Eu já fiz demais por essa igreja. Eu já fiz demais por esse ministério. Eu já fiz demais por esta congregação. Eu já fiz demais por essa escola dominical. Agora eu não quero mais nada, eu quero só receber as bênçãos. Que é esse, professor? Josué ouviu ele dizendo: eu quero só que tu me dê autorização para eu ir lá. Me dê autorização para eu ir. Eu vou levantar uns homens, vou pegar uns homens aqui e eu só quero que o senhor diga assim: vá. Manda eu ir, Caleb. Josué, manda eu ir, Josué, que eu vou. Irmãos do céu, quantos de nós já paramos em meio a promessas porque achamos que estavam demorando? Imagina esperar 45 anos por ela. Pois é, esse é o Caleb que você vai estudar hoje. E quando você for pregar, quando você for dar aula, a sua visão vai mudar numa perspectiva de alguém que não se cansa em perseverar esperando pela promessa do Senhor. Eita glória gloriosa! Hino sugerido.
107, 535 e 604. Motivo de oração. Ore para que sejamos perseverantes e possamos alcançar as promessas de Deus sem retroceder. Eita, igreja! Introdução. Nesta lição, estudaremos a história de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés para observar Canaã, a terra prometida, e fez um relato sobre como conquistá-la. Juntamente com Josué, ele passou uma impressão positiva da situação em oposição à opinião dos outros espias. Se você não lembra, em algum momento iremos falar aqui, mas só para você aguçar sua mente. Moisés manda 12, 10 de Moisés, a terra é boa, Moisés do céu, o cacho de uva é grande, a terra mana leite e mel. Se você não sabe, essa expressão de manar leite e mel é a tâmara, tá, gente? É referente à tâmara, mel, né? É essa tâmara que eles falam que produz a terra. Mas enfim, é boa demais, Moisés, bora, Moisés, bora, que é tudo nossa. Quem disse isso? Josué e Caleb. E os outros 10? Josué, Moisés, não vale a pena não. Vale não. Ó, tudo lá é bom. Mas sabe o que é bom lá, Moisés? Os soldados. Sabe quem que é bom lá, Moisés? Os guerreiros. Sabe o que é bom lá, Moisés? Os carros de guerra. Sabe o que é bom lá, Moisés? Os arqueiros. Sabe o que é bom lá, Moisés? As espadas, Moisés. Não vale a pena não, Moisés. Não vale a pena. Aí Caleb e Josué rasga a roupa, irmão, e diz: meus irmãos, vocês estão derretendo o coração do povo, atemorizando o povo. Deus já disse que é nossa, bora tomar posse. Eles podem ser muito, mas mais é que está conosco do que está com ele. Parafraseando o que eles nos dizem, né? Não disseram isso, mas a frase que eles disseram é: Deus já nos deu, só precisamos tomar posse, vamos para cima, vamos conquistar, vamos ganhar. Somos nós, é nossa essa terra, nós vamos tomar posse e vamos ser vitoriosos. Pois é, enquanto 10 disseram que o que tinha de bom naquela terra era soldados, espadas e lanças, eles disseram: a terra é nossa, irmão, com tudo que está lá dentro. Eita, é forte. Ponto 1. A história de Caleb. Caleb, cujo nome significa cão, um cão de guarda. Eu gosto de filme, né? Um filme antigo do Jet Li. É Jet Li, gente? Eita. Como é o nome dele? Não é Jack Chan, não. É o outro que parece com Jack Chan. Eu acho que é Jet Li mesmo. Tem um filme chamado Cão. Ou é cão de guerra, cão de luta, cão de briga. Uma coisa assim. Ele é criado para lutar. Tanto que ele tá com a coleira, né? Esse personagem. Quando tira a coleira dele, aí o cara diz pra ele assim: pega. É tratado como um bicho mesmo, de verdade, como um cachorro. E ele vai lá e bate em todo mundo, quebra o pau, né? De verdade isso aí, não é de verdade não, é um filme. Mas aqui, ó, olha o nome do Caleb: cão de quê? Um cão de caça, pedigree, vai pra cima, pitbull, Rottweiler. Como é o nome daquele cachorro? Menino do céu, ele não late não, mas ele é o tamanho de um cavalo. O bicho é enorme, é um exagero, mas ele é gigante. O Doberman, será que é o Doberman? Alemão, uma coisa assim. Moço do céu, imponente. O cachorro, só de olhar para ele você já fica com medo, ele nem precisa latir. Pois é, olha o nome de Caleb: cão. Forte, não é? É disso aí. Transmitindo a ideia de fiel, corajoso. Eita glória! Era filho de Jofoné. Espero que pronuncie assim por causa do acento, eu acabo tendo a pronúncia errada, se não for assim me perdoe. Descendente do povo quenezeu, né? Gênesis capítulo 15, versículo 9, fala a sua origem, né? Todavia, como sua mãe era hebreia da tribo de Judá, ele era considerado um autêntico israelita. Por isso foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. Só que aqui tem um adendo, tá, irmão? Há uma observação aqui. O pastor Valdir diz que porque a mãe dele era hebreia
e da tribo de Judá, ele era considerado um judeu legítimo. E assim, não é bem assim não. Não é bem assim não. Judaicamente, não são os ventres que determina a origem dos filhos, e sim o pai, tá? Por exemplo, quando fala de Jesus, lembra que deu pano para manga aqui? Uma aula de se Jesus era ou não era da tribo de Judá? Porque Maria era da tribo de Benjamim. Por que da tribo de Benjamim? Aquela discussão que teve aí, não vamos entrar nessa discussão mais agora, já passou, porque Maria não era da tribo de Judá, porque ela era prima de Isabel, Isabel era da tribo dos sacerdotes, da tribo de Levi, e por ser da tribo de Levi, Jesus não seria filho da tribo de Judá, descendente de Judá. E quem era de Judá? Era José. Então, por José ser o pai de Jesus, automaticamente Jesus entra na linhagem de Judá. Então, não é o ventre que define a origem do menino. Quem define é o pai, a origem do menino. Tá bom? Isso é fato histórico, você não vai encontrar na revista, mas Caleb era filho de uma mulher hebreia. Falando aqui, ainda não era nem judia, era hebreia, né? Então, ele era um hebreu legítimo, mas não da tribo de Judá, por causa da mãe, porque valia a tribo do pai. Tá bom? Talvez eu acrescente na sua aula ou não, mas a informação temos que dar. Vamos lá. E era considerado um autêntico israelita, por isso foi um dos escolhidos para espiar a terra. Números 13. De personalidade marcante, Caleb mostrou perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor, e isso fez dele um homem vitorioso. Foi. A história de Caleb nisso aí não tem nem o que acrescentar mais aqui nesse ponto. 1.1. Avançar enquanto outros recuam. Enquanto uns recuam, você já viu aquele ditado assim? Enquanto uns choram, o outro vende lenço? Pois bem, é bem desse jeito. Enquanto uns reclamam da chuva, o outro está vendendo guarda-chuva. É assim, irmão. Não adianta. Sempre vai ter alguém para vender guarda-chuva quando tem alguém reclamando porque está chovendo. Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa enquanto o outro está aproveitando a situação para prosseguir. Eu falo honestamente, porque abre assim um parênteses aqui, você sabe que na pandemia houve muita covardia no mundo, não falo nem no Brasil. Eu, Tony Pinho, trabalho com administração de condomínio. Eu trabalho na área da administração de condomínio, né? Eu sou zelador administrativo. Não o zelador que faz, mas o zelador que contrata, cotação, enfim. Eu sou mais um gerente predial do que um zelador em si. Quantas vezes a gente comprou álcool, irmão, e tinha gel de cabelo? Quantas pessoas usaram de má fé diante da pandemia? Álcool para limpar a mão em gel. Tinha gel de cabelo. Quantos, irmãos, você não achava? Pessoas que ganharam dinheiro desonestamente. E mais uma vez eu bato com força. E pode ficar com raiva de mim, que nisso aí eu não tô nem aí se você ficar com raiva de mim. A gente quer cobrar honestidade de Bolsonaro, que passou, de Lula, que é atual, e do outro que vai vir. Mas nós, quando eu falo nós, não estou falando do seu nome, eu estou falando no modo geral. Nós não conseguimos ser honestos numa fila de ônibus. Isso me deixa revoltado. Eu trabalho 8 horas, saio de casa às 5h30 da manhã, chego em casa às 7 horas da noite, e tem gente que se acha no direito de furar fila lá no terminal, porque ele se acha melhor do que eu. Que quer cobrar honestidade de político? Ah, mas vá ver se eu estou na esquina. Pois é. Por que você está falando isso, professor? O que tem a ver com a aula? Que eu estou falando sobre isso. Enquanto tem alguns que reclamaram da pandemia, outros ganharam dinheiro. E eu tenho que falar dos maus primeiro, que superfaturaram, né? Mas tem os honestos. Máscara, irmão, que as manicures compravam um bloquinho com 100 por R$10. Ficou por 100 por 100. Um absurdo. Mas tiveram os honestos que venderam o preço justo, que mantiveram o preço porque queria ajudar o próximo. Agora, não vamos falar, a pandemia foi um pouquinho mais longe, né? Mesmo sendo tão marcante que foi mundial.
Aqui em São Paulo, num litoral, Praia Grande, teve uma enchente, gente. Um galão de 20 litros custa R$ 15. Houve uma enchente lá. Sabe por quanto o pessoal estava vendendo um galão de água? R$ 100. Olha a desonestidade. Caleb não, irmão, ele esperou. Peraí, não. Eu não posso me aproveitar da oportunidade, não. Eu tenho que esperar no Senhor. O Senhor vai me dar a vitória. Então Caleb está dizendo aqui, peraí. Quem prometeu? Foi Deus? Então eu vou esperar nele. Enquanto outros irmãos choram, eu vou perseverar. Enquanto outros dizem que não vai vir, eu estou perseverando. Essa é a história de Josué, de Caleb. Eu vou perseverar. Certo? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, vai falar o quê? Vai falar de Caleb. Vai trazer a memória. E Hebreus capítulo 3 vai trazer a memória de um todo, né? Não diretamente dele. Vamos abrir para você ver aqui? Abre aí a sua Bíblia. Vamos ver. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, depois de Timóteo, Hebreus. Hebreus capítulo 3. Vamos ver aqui, ó. Versículo 16 e 19. O que nos diz aqui? Porque havendo alguns ouvindo o provocaram, mas todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujo corpos caíram no deserto? Aqui, ó. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Está aqui, para você entender. Falando diretamente de Caleb, aliás, indiretamente de Caleb. De 20 anos para baixo, irmão, perdão, de 20 anos para cima, morreu todo mundo. Só ficou quem? Caleb e Josué. E veja que Josué, aliás, Caleb já tinha 40. Então Caleb tinha tudo para morrer. Porque de 20 anos para cima morreu todo mundo. Caleb já tinha 40 quando Moisés prometeu para ele. E Moisés está dizendo bem claro aqui, ó, em Hebreus está dizendo, ó, caíram no deserto, sabe por quê? Porque murmuraram. E onde é que estava Caleb? Servindo ao Senhor, honestidade, sendo fiel ao Senhor. Continuando, a coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé e determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Aqui, literalmente, os obstáculos que os olhos veem eram os gigantes que estavam na terra, os guerreiros que estavam na terra, as possibilidades de luta que Josué e Caleb iriam enfrentar, e mesmo assim eles não olharam para isso. Eles olharam para a promessa. Você está olhando para as circunstâncias, para a promessa que Deus tem para você. 1.2. O Senhor não se agrada de quem recua. Aí é forte, hein? A gente vai ler Jesus falando sobre isso também. Hoje, o que vemos não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos permanecer em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Deus tem promessa ao seu povo. É necessário continuar exercendo a nossa fé, pois andamos por fé e não por vista. O justo viverá pela fé. O Senhor diz que se ele recuar, olha só, a sua alma não terá prazer nele, naqueles que voltam. Quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aqui está falando de mais apostasia do que aquelas pessoas que tinham um cargo e desistiram do seu cargo. Aqui não dá para aplicar, mas não é tanto assim. Está falando daquelas pessoas que outrora fazia e agora cansaram, não quer fazer mais. Hoje é domingo, estou gravando domingo pós-culto. E finalizei a carta de 2 Tessalonicenses, né, do estudo dessa carta de Paulo, que você acompanha aí todo dia, meio-dia, aqui no canal.
eu faço um estudo das cartas de Paulo. E Paulo fala bem assim: não cansemos de fazer o bem. Ou seja, não cansemos de esperar pelo Senhor, pela sua promessa. Se ele prometeu, ele é fiel. Não volte atrás, porque você vai perder a sua bênção. Você já preparou a terra, já arou a terra, já está plantando, chegou a hora de colher, aí você vai lá e desiste. E aí outro colhe a bênção que você estava esperando. Eita, apertei, né? Apertei sem abraçar. Caleb foi um exemplo de visão, coragem, fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Eita, ele quis conquistar e assim o fez. Conquistou. Por quê? Marca aí, cadê as canetinhas? Aqui, ó. Vamos marcar aqui. Caleb foi um exemplo de visão. Esquece o de, parece que você está junto, né? Divisão, não é divisão, né? É visão, coragem, fé e perseverança. Certo? Irmão, eu estou gravando com o celular. Misericórdia, irmão. E o medo que o celular não esteja gravando. E eu falando aqui, falando. Oh, meu Pai do céu, que o celular esteja gravando, Jesus. Oh, meu Pai. Ô, irmão, isso é terrível, né? Já viu aquele ditado? Gato escaldado tem medo de água fria? Pois é, celularzinho. Você é bênção. Você veio de uma pessoa abençoada, então você esteja gravando tudo aí, viu? Não corte não, não trave não, pelo amor de Jesus. 1.3. Falta de visão do reino. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias. E a maioria mesmo, gente, porque foram 12, 10 disseram: não vamos, não podemos, não conseguiremos, né? É a maioria mesmo, que se considerou inferior pela falta de fé. Esqueceram que o comandante era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Moisés e de seus pais. À exceção de Caleb e Josué, os outros espias se revelaram pessimistas e incrédulos, dizendo que a terra era boa e produtiva, que mana leite e mel, mas a cidade era fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigantes. Diante disso, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. E eu gosto demais, irmão. Deus é um Deus que, como fala Paulo, né? Onde está o sábio desse século? Deus pega a sabedoria desse século para confundir os sábios. Irmão, Deus pega... Irmão, é coisa de Deus. Deus pega as coisas... Literalmente é isso, gente. Não tem como você fugir. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque o povo era mais? Era. Da Terra Prometida. O povo era mais forte? Era. O povo era gigante? Era. O povo tinha mais arma? Tinha. Tudo cooperava para a destruição de Israel. Não tem tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor? Aqui é o contrário. Tudo cooperava para a destruição do povo de Israel. Mas 2 homens disseram: não, negativo. O que eu vi Deus fazendo no deserto, eu posso dizer que Deus pode fazer muito mais com essa cidade, com esses homens. O que nós vimos, presenciamos, vivemos, nós podemos dizer, Deus pode fazer muito mais. E sabe o que é triste, gente? Que os mesmos 10 que viram a impossibilidade aos olhos dele, é os mesmos 10 que viram o que Deus fez com Faraó, com os carros, coluna de fogo, maná do céu, cordonizes. É o mesmo Deus, é os mesmos 10. É o mesmo. Não é que eles não viram a grandeza de Deus. Eles viram, isso que é o pior, gente. Por isso que fala aqueles que voltam atrás. Eu não sabia. Eu não sei, eu nunca vi Deus agindo.
Aí suponhamos, imaginemos que, eu nunca vi Deus fazendo um negócio grande como esse. Mas eles já viram, gente. Você já viu, irmão. Eu já vi, irmão. Nós já vimos Deus fazendo. Eu gosto muito do hino, mesmo não sabendo o nome dele. Me diz o que Deus não pode. É um hino lindo. Lindo, eu amo esse lindo. Me diz o que Deus não pode. E esses 10 irmãos viram, mas não confiaram em Deus. Não confiaram no que Deus podia fazer, mesmo ele tendo visto as maravilhas. Eu não estou nem falando da terra, eu estou falando do que Deus fez. O que Deus fez por você, irmão? O que Deus já fez por você, minha irmã? Será que ele não pode mais? Será que Deus mudou, irmãos? Não. É a nossa perseverança que está cada vez menor, porque nós estamos cada vez mais acelerados para obter as bênçãos. Só que Deus não tem pressa para não dar bênção. Essa história, irmão, isso é diabólico, viu? Isso é heresia. Não importa quem disse, é heresia. Deus tem pressa. Quem tem pressa, irmão, está atrasado. Quem tem pressa não sabe esperar. E eu nunca vi alguém que está acima do tempo ter pressa. O meu Deus não tem pressa para nada. Porque já está tudo determinado, tudo escrito. Ele sabe cada momento, cada hora, cada segundo. Deus não tem pressa de te abençoar, Deus não tem pressa de te livrar, Deus não tem pressa de te curar, Deus não tem pressa, irmão, porque quem tem pressa é quem está atrasado, e o meu Deus não está atrasado para nada. Nada. O texto pode ser bonito. Deus tem pressa, volte para Jesus. Tem não. Quem tem que ter pressa é você, Deus não tem pressa. Ele mesmo diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo debaixo do sol. E Deus está acima do sol ou não? Se tudo tem o seu tempo debaixo do sol, imagina quem está acima do sol. Tem pressa para quê? Que é esse, professor? É a escola bíblica, gente. A gente tem que tirar isso da boca das pessoas. Deus tem pressa. Não. Deus não está atrasado. Quem tem pressa está atrasado, gente. Não vá por essa não, viu? Caleb esperou com paciência. Ponto 2. Se inscreve, curte, comenta, compartilha e vamos dar glória misturada com aleluia. Os bons olhos de Josué e Caleb. Aí eu me lembro de Jesus. Se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se os teus olhos forem bons, tudo que tu vê é bênção. Você já viu aquela pessoa que tudo que vê vai dar certo não. Vamos fazer outra coisa? Não tá bom não. Não tá bom não. Será? Talvez. Ainda para, irmão. Se os teus olhos forem bons, tudo será bênção. E tudo é bênção, porque os meus olhos contemplam a grandeza de Deus. Então, logo, tudo que eu vejo que seja até difícil vai se tornar bênção. Porque eu sei que Deus pode tudo. Me diz o que ele não pode fazer. É a canção. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Olha que frase linda, né? Algumas vezes olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante de que o Senhor tem preparado para nós. Provavelmente, a história de Davi e Golias teria outro resultado aos olhos humanos. Porém, olhar as circunstâncias adversas pela fé aumenta a nossa possibilidade de vitória. Irmãos, a história não é Davi, hoje não. A gente vai falar de Davi em outro momento. Vai falar de Davi, não vai? Vai, lição 7. É outro momento. Mas os olhares dos homens eram o quê? Davi vai morrer. O menino tão novo, nem começou a vida, tá cheirando a leite, vai morrer. Na perspectiva humana. Mas quem era que estava com Davi? Davi disse que ia no nome de quem? Eu vou no nome do exército de Saul. Eu vou no nome do rei de Israel. Que nada, irmão. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome porque você é um incircunciso. Você sabe o que queria dizer essa expressão? Você é um incircunciso? Simples. Eu tenho Deus, você não.
O meu Deus não é Baal, o meu Deus não é Azera, o meu Deus não é Dagon, o Deus dos filisteus. O meu Deus não é Dagon, o meu Deus é o Deus Criador. Então eu não sou incircunciso, eu sou circuncidado, então eu tenho aliança, eu tenho promessa. E olha que ele não estava nem usando a prerrogativa dele, eu sou o futuro rei de Israel. E olha que ele nem usou isso, viu? Ele podia ter usado, eu sou o futuro rei de Israel. Já fui até ungido. Não, ele foi na essência. Porque antes dele ser ungido rei, ele era da promessa da circuncisão. Então, maior quem estava com ele do que quem estava com Golias. Mas isso é outra história. Mas a gente está trazendo aqui a perspectiva humana. Davi não tinha chance nenhuma. O resultado foi só vitória. Eita glória! 2.1 Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus. Com fé e otimismo, Caleb fez o povo se calar perante Moisés, exortando todos a terem ânimo para possuir aquela terra em herança. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Não tem. Abre aí Números, capítulo de número 13, lá no começo. Vamos ver. Êxodo, livro de Número, capítulo de número 13. O verso é Números, capítulo 13. Gente, eu e a minha mania de não anotar o que eu tô lendo. 13, aqui, 13h30. Perdão, me perdi aqui. Vamos lá, aqui, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb está dizendo: não, gente, para com isso. Bora subir agora. Bora para cima agora. É isso. É tudo isso. É mais isso que nós temos que entender. Não podemos olhar para as circunstâncias, temos que olhar para... Sabe aquele ditado muito, mas muito conhecido, todo mundo fala? Não diga para o problema que ele é grande, diga para o problema que o grande é o Deus que você serve. Uma coisa assim, um ditado popular que o povo usa assim. Pois é, mas é mesmo assim, acabou. Eu estou com Deus e vou para cima. E ponto final. Conquista, vitória, porque eu estou com Deus. E aí eu pego a frase de Eliseu, quando disse para Geazi nervoso: ai, meu senhor, nós vamos morrer, os assírios estão tudo cercando. O assírio, me fugiu o nome do exército. Mas enfim, o exército cercou a casa de Eliseu. Aí Geazi sai de manhã e diz: meu senhor, não vai morrer, senhor. O exército está aqui, vai morrer tudo. Aí ele volta: ô Jesus, Deus, Jesus é minha fala, né? Perdão. Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja quem está conosco. Aí o menino abre a porta e vê carros e cavalos ao derredor da casa de Eliseu. Por quê? Mais é o que está conosco do que o que está no mundo, meu irmão. É isso. Essa é a lição sobre a vida de Caleb. 2.2. Na dificuldade apareceram oportunidades. Lembra lá que é a oportunidade que apareceu para o mal, da pandemia, que eu já falei? Infelizmente, muita gente aproveitou a oportunidade para fazer coisas ruins, superfaturar. Aqui não. Aqui existe pessoas crentes, existe um homem fiel a Deus, existe um homem que perseverou e só aproveitou a oportunidade para fazer coisas boas. Nós que somos crentes temos que aproveitar as oportunidades que nos são nos dadas para fazer coisas boas. Os otimistas enxergam a oportunidade onde os pessimistas veem dificuldade. Eita, peraí, marca isso aí. Não dá para passar batido não. Dá para passar batido não, dá não.
Eu não sei quem vai dar essa aula na nossa igreja, hein? Queria que fosse o pastor Eli. Será que é ele? Não tem como ver na agenda, não. A agenda da escola dominical tá ali. Eu vou ler a frase novamente, que eu marquei ela para você, né? Os otimistas enxergam oportunidades, onde os pessimistas veem dificuldades. O otimista Caleb não olhou para a cidade fortificada, nem para os gigantes que habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que manava leite e mel, rica na produção de muitas frutas. Diante dessa visão, pela fé, ele não olhou para as dificuldades. Então, Caleb mostrou confiança em Deus e incentivou a nação a avançar e conquistar Canaã. Mas a frase desse tópico é: o otimista enxerga oportunidade. A palavra é oportunidade, onde os pessimistas veem dificuldade. Pergunta: diante do que você está vivendo no cenário de sua vida, você está vendo uma oportunidade para orar, para jejuar, para ler, para estudar, para consagrar? Ou você está vendo a dificuldade? Não dá, não posso, não tenho, não vou, quem sou eu? Que aí? Você é otimista ou pessimista? Eita! 2.3. A vontade de conquistar. Como é que está a tua vontade de conquistar? Aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom como herança, demonstrando seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois eles não apenas receberam Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-se um exemplo de perseverança e obediência. Vamos ver? Josué, capítulo de número 14. Josué 14. Vamos ver o texto literalmente falando. 14, versículo 13. Gente, aqui em cima, só para ficar mais longe. Versículo 14, capítulo 14, versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jofoné, Hebrom em herança. Não, mas eu quero pegar o texto. Ele pedindo, peraí. Agora, aqui, ó. Isso. Eu quero pegar o texto. O versículo de número 12, para ganhar contexto. Agora, pois, olha só, aqui sim. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Anaquins está ali, grande e forte cidade. Ali, porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, o filho de Jofoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jofoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto persevera, isso mesmo, em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriati Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Anaquim, e a terra repousou da guerra. Irmãos, o camarada era homem ao máximo. Era homem ao máximo. Ele não foi somente tomar posse da terra que já era dele, que ele nem deveria ter lutado mais, porque já tinha lutado muito por Israel, como eu comecei a aula para você. Mas era que habitava lá, os Anaquins, os gigantes. Pois é. Ele disse, tô nem aí.
Eu só quero que tu diga, vá. Me diz, José, vá. Só me diz, faça. Me diz, Josué. José disse, eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Deus de Israel. Tome posse. E só foi o que ele fez, irmão. Foi, levou homens com ele, teve vitória e ponto. Então, tudo que tu está esperando é que Deus diga, vá. Deus disse para você faz tempo, já é seu. Só tome posse. Hebrom se tornou sua. Hebrom, o monte Hebrom, se tornou de Caleb, porque Caleb não desistiu, perseverou. Vamos para o ponto 3? Se inscreva, curta e comente. Não esqueça, se inscreva agora. Se inscreve agora, vai para quase 50 minutos de aula e você não se inscreveu ainda? Se inscreve para o canal chegar mais longe. Não esqueça, nós somos 14 mil, porque você se inscreveu. A promessa de Deus a Caleb. Caleb se destacou por sua fé e coragem, confiando na promessa de Deus e de que a terra seria dada aos israelitas. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá com herança. Já lemos Números 14, 24. Aqui, acho que não me engano, é o texto áureo, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, texto áureo. Aqui, Deus reconhece a fidelidade de Caleb e promete que ele entraria na terra prometida, ao contrário da geração incrédula que pereceu no deserto. Olha só, Deus honra quem honra ele. É fato, irmão. Deus honrou Caleb pela fidelidade de Caleb. Então, Deus quer me honrar o tanto que eu sou fiel a ele. 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Vamos lá. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança, e ele tinha 85 anos quando habitou em Hebrom. E Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os os habitantes de Canaã, né? Confundi uma coisa com a outra aqui. Mesmo quando não vemos nada acontecer ao aspecto humano, Deus está trabalhando em favor de seus filhos. Caleb teve suas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus. Você pode perguntar, como que um homem de 85 anos tem vigor para ir para uma batalha, para uma guerra? Porque Deus deu vitória, deu força para ele. Ou ele não disse lá em Isaías que ele renovaria a força dos velhos, daria força, vigor? Pois é, irmãos. Ele está dizendo para Caleb, você confia em mim? Confio, então não importa a tua idade. Eu vou ser contigo com 80, com 100, não importa quantos anos você tem. O importante, eu quero saber se você acredita em mim. Lembra que eu falei de Abraão, a aula lá atrás, passada? Abraão tinha quantos anos quando tinha Isaac? Quando teve Isaac? 100. Só que quando Sara morre, ele tem mais 6. Pois é. Lembra lá? Então não importa a idade, irmão. Com 90. Qual é a mulher com 90 anos que você acredita? E não vem com essa história. Não deixa o povo tirar, irmão. O povo está tirando a beleza da Bíblia, gente. O povo está querendo tirar os milagres da Bíblia. Os 90 anos antigamente não era como os 90 anos de hoje, era como se fosse uns 35. Vai chupar parafuso para ver se vira prego, rapaz. Deixa os milagres da Bíblia do jeito que tá. Tem gente, irmão, querendo desfazer, dizendo que Sara, não, teve ali um milagre que gerou filho, mas não era velha assim que não podia gerar. Mas vai lavar uma trouxa de roupa na beira do rio Caraú, rapaz. Que conversa é essa? Mano, não deixa não, gente. O povo tá querendo arrancar os milagres da Bíblia, querendo dar desculpa, querendo arrumar motivo, gente. Caleb tinha 80, era 85 mesmo, era 85, um velho de 85. Era. E isso é que é a grandeza de Deus, usar um velho de 85 anos. Quem tem 85 anos aqui? Põe aqui eu.
85 anos, coloca aí. Quem tem? De todos os meus dos alunos, professores, superintendente, se tiver um, eu vou arriscar. Se tiver 2 de 85, tem muito. Que eu não acredito que tenha. Agora fiquei curioso. Você tem 85 anos? Coloca, professor, eu tenho 85 anos. Coloca aí. Coloca aí. Você entende, gente? Não deixa o povo te roubar, não. Ele tinha 85 anos e disse: Josué tomou posse da terra de Canaã e ele tomou posse da terra de Hebrom. Os dois caminhando em perseverança e fé. 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Quem fez a promessa? Diga comigo, Deus. E se Deus prometeu, está prometido. Pronto. É isso que você precisa saber. Amém, gente? Pronto, é só isso. Não deixa ninguém roubar os milagres da Bíblia e confia. 3.2. O tempo não apaga as promessas. Eita! O tempo não pode apagar as promessas. Você tem promessa? O tempo não pode apagar. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que leve para isso. O salmista esperou com paciência até que o Senhor ouviu o seu clamor e o tirasse do charco de lodo onde ele se encontrava. Depois disso, o Senhor firmou os pés do salmista numa rocha e colocou um cântico novo em sua boca. Tirou do encharco de lodo, mas não é suficiente. Tirou do encharco de lodo e colocou em rocha firme, seus pés firmes, e deu a ele um cântico novo. Alegria, louvor, engrandecimento, bendizer ao Senhor. Deus é perfeito em tudo que faz, irmãos. Se Ele prometeu, não importa o tempo. O tempo não pode destruir as promessas de Deus. O único que pode atrasar, que pode atrapalhar, que pode não querer receber as promessas somos nós. Deus está dizendo, é uma frase que eu aprendi e estou dizendo ela toda vez que eu posso. Deus não tem promessas, aliás, Deus não tem planos para você. Deus não tem planos para você. Não. Deus tem você para um plano que já está pronto. Porque o Deus não depende de você para Ele fazer um plano. O plano está feito. O plano está pronto. Quem não está pronto é você para tomar posse do plano que Ele já fez. Eita, Jesus, hein? Tá aqui, ó. 3.3. A disciplina leva a bons resultados. Além da fé e perseverança, Caleb tinha disciplina. Isso contribuiu para seu crescimento pessoal e espiritual, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. A disciplina leva o ser humano a conquistar as metas. Seja disciplinado. É escola dominical, é um culto de doutrina, é um devocional. Seja disciplinado. É período de oração. Essa disciplina, irmão, nos mostra o quanto nós precisamos, dependemos e queremos de Deus. Então, seja disciplinado. Tá bom? Bora para a nossa conclusão. Caleb é um exemplo de fé e coragem. Por sua fidelidade, Deus prometeu que ele herdaria a terra. E isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar suas promessas. Promessas de Deus é essa. Fique firme. E você ficando firme, você vai receber o que eu tenho para você, diz o Senhor para o seu povo. Eu tenho promessa, mas você está pronto para receber elas? Então persevere. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, e agora no final eu posso dizer, o Alex comprou um celular para ele
e me deu o dele para mim. Então, se eu estou dizendo isso agora, é porque deu tudo certo e o celular vai me atender. E o celular é lindo demais. Porque eu preciso? Porque aqui ele estava travando. E se não está travando, porque se eu estou falando isso, é porque o celular vai me atender. Meu amigo Alex, que já passou por esse canal, que Deus continue abençoando e multiplicando muito e muito mais. Você é uma pessoa abençoadora, por isso que você é tão abençoado dentro da sua casa, no seu ministério, na sua vida. Esse canal está sempre aberto para você. A hora que você quiser dar aula aqui, ele é nosso. Como eu digo, para quem não sabe, quem deu o nome para esse canal foi o Alex. O e-mail, quem criou foi o Alex, tanto que no meio do canal é alex.tony. É o nome dele primeiro. Então, Alex é bênção. Então, orem pela vida do pastor Alex, para que Deus dê cada vez mais a ele. E é isso, tudo isso e mais isso. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Tchau, povo. Seja como Caleb, não importa o tempo, persevere, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Até a semana que vem, querendo Deus.